Amigos, irmãos queridos, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre com todos nós. Neste momento, vamos fechando os nossos olhos materiais, nos envolvendo com essa atmosfera de paz, de amor, de tranquilidade, esquecendo todas as notícias ruins que a gente acaba vendo durante o nosso dia e vamos nos tranquilizando, elevando os nossos pensamentos, primeiramente agradecendo o nosso mentor, nosso anjo guardião, que está sempre conosco, sempre nos ajudando a caminharmos para Jesus e com Jesus. Vamos também elevando os nossos pensamentos, chegando até Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e de todos nós. Que este mês é o mês dessa nossa mãezinha, que ela possa nos abraçar com o seu manto sagrado, seu manto de luz e de paz, e com muito amor nos levar até Jesus, seu Filho amado, nosso irmão maior. Mestre amado Jesus, vamos colocando Jesus na nossa tela mental, resplandecendo de luz, com os braços abertos, nos dando todo o apoio, nos dando todo o carinho e nos dando a sua bondade, através desses olhos meigos, desse doce Rabi da Galileia. E assim, através do nosso Mestre, vamos pedir a Ele que nos leve até Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor de tudo e de todos e Senhor de nossas vidas. Pai eterno, de joelhos em espírito, meu Pai, nós te agradecemos por tudo que temos, Senhor, tudo que o Senhor nos dá. E em nome de Jesus, nós pedimos a sua permissão para fazer o Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos de todo mal, que só teu, Pai, é o reino, o poder, a luz e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Olá, queridos amigos, com grande alegria que estamos aqui para trazermos um pouquinho das palavras do nosso Mestre Jesus, um pouquinho dos seus ensinos diante de tudo aquilo que a espiritualidade vem nos preparando, vem nos trazendo. É tão bom nós termos essa doutrina como conforto, como consolo, mas acima de tudo como um fator norteador das nossas vidas. O tema que nós vamos falar hoje são chegados os tempos. Esse título ele se encontra no último capítulo da Gênese. Antes de entrar diretamente no tema, eu gostaria que nós refletíssemos um pouquinho sobre esse momento que nós estamos atravessando e, acima de tudo, compreendendo o Consolador prometido, essa doutrina que nos traz o conforto, o consolo. Mas para que haja o Consolador prometido de Jesus, nós devemos estar prontos, para enfrentarmos os embates, as circunstâncias que a vida coloca diante de cada um de nós. E isso tem que promover nos nossos corações a esperança, a fé e, acima de tudo, a coragem, porque nós não estamos atravessando por esses instantes sozinhos. Nós estamos atravessando unidos uns aos outros e unidos, acima de tudo, ao amor do nosso Mestre. E
Há bastante tempo nós estamos falando deste período de transição, deste momento que a Terra vem se preparando para que nós passássemos por ele de uma maneira madura, de uma maneira tranquila, de uma maneira confiante. É muito natural que a dor ela cause desconforto, que ela nos assuste. O que não é natural é que nós fiquemos estacionados no desconforto e na sensação de crianças assustadas. Compreendermos que esse momento requer de nós uma vigilância maior, um entrelaçamento conosco e com a espiritualidade. E essa mensagem do irmão Árago, lá no último capítulo da Gênese, ela vem de encontro a esse instante que nós estamos vivenciando, e eu vou ler um pedacinho na íntegra para que a gente possa compreender o que ele quer nos dizer. Ele diz assim: o homem não abarca senão as fases de uma duração relativamente curta e das quais pode constatar a periodicidade, mas há os que a compreendem longas gerações de seres e mesmo sucessões de raças, cujos efeitos, por conseguinte, têm para ele as aparências da novidade e da espontaneidade, ao passo que o seu olhar pudesse se elevar por alguns milhares de séculos atrás, ele veria entre esses mesmos efeitos e as suas coisas uma correlação que ele mesmo nem suspeitava. Esses períodos que confundem a imaginação dos humanos pela sua duração relativa não são, entretanto, senão instantes na duração eterna. Ele quer nos dizer que esse período hoje enfrentado por nós, diante do que nós estamos vivendo, parece eterno, que ao transpormos essa barreira, nós vamos ver que ele foi um instante passageiro, do qual nós tiramos lições valiosas e podemos sair de tudo isso transformados, desde que nós consigamos compreender o que é esperado de nós. E mostrando para nós que esse não é o único período de dificuldade, como todos nós sabemos, a cada pouco a raça humana, fazendo parte do nosso processo evolutivo, a gente vai passando por períodos que nos colocam em prova, ou seja, experimentando aquilo que nós já temos condições no nosso íntimo de transpor. Mais adiante ele nos diz o seguinte: a matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que ela sofre pode, pois, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas doenças que maltratam a matéria, geralmente, e também atingem as plantas, os animais e os homens. Essas doenças são como flagelos. São para a inteligência humana um estimulante que a impele, pela necessidade, à procura dos meios de combatê-lo e a natureza da descoberta da sua cura. Mostrando para nós a importância de o que o Espiritismo nos diz, da aliança entre a religiosidade e principalmente a ciência. Ou seja, esse período veio nos ensinar que é necessário já compreendermos que temos condições de caminhar entre religiosidade e ciência, tendo acima de tudo que Deus é que tem que ser o fator norteador de ambas as situações. Nós atravessamos um período de maturidade onde não dá mais para nós ignorarmos a existência de Deus. Estamos passando por um período onde esse recolhimento tem causado em alguns esse desconforto por terem que pensar na espiritualidade, por terem que pensar no fator morte, e nós não desconhecemos que estamos vivendo um momento do nosso planeta Terra onde se alcançou um estado de evolução material muito grande.
e onde muitos dos nossos irmãos dão um peso muito grande para a materialidade, esquecendo da espiritualidade. Então, o que esse momento nos diz? Que é chegado o tempo onde nós não podemos dar força maior para o ter, e sim para o ser. Quem nós somos? Quem eu sou? Quem cada um de vocês é? O que nós valorizamos? Ao deixarmos este corpo de carne e voltarmos para a pátria espiritual, o que realmente vai ser importante para nós? As nossas conquistas enquanto encarnados? As nossas conquistas materiais ou as nossas conquistas morais e espirituais? Nós precisamos compreender que onde nós vemos o mal é uma grande oportunidade de recolhimento e de reflexão. Não há como transpormos as nossas dificuldades sem um enfrentamento, onde exige de nós essa perseverança e essa comunhão. O que nós, humanidade, estamos conquistando até hoje? Quais são os valores? Esse capítulo de São Chegados os Tempos, ele nos fala de que chegará um momento em que tudo o que nós temos instituído aqui na Terra não servirá mais. Nós estaremos insatisfeitos com as leis que não atendem os interesses humanitários, que atendem e privilegiam alguns. Nós estaremos descontentes com muitas das ações, insatisfeito mesmo com o andamento das coisas. Mas dentro do nosso coração já vai ter aquele anseio de algo novo, de desejar transpor essas barreiras, mas nós ainda não sabemos como. E fora esse ainda não saber, existe ainda um fator mais implicador, que é o de ter que abrir mão das facilidades que também nos chegam. E nós sabemos que isso é necessário, pois para que haja uma lei de igualdade, onde todo mundo tenha os mesmos direitos e os mesmos deveres, eu não posso mais ser privilegiado por quem eu conheço, por eu ter entendimento e facilidade com algum assunto, eu procurar que as portas sejam abertas de maneira diferente que é aberta para o meu semelhante. Então, esse descontentamento com essas circunstâncias, eles vão chegar até mim, vão me constranger e eu vou começar a modificar as minhas escolhas. Não é um caminho fácil, mas é um caminho necessário que nós precisamos traçar uma rota verdadeira para seguirmos adiante. No Livro dos Espíritos, na questão 41, existe uma pergunta assim: pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? A resposta dos Espíritos é sim. Deus renova o mundo como renova os seres vivos. Essa é uma condição para causar em nós desconforto, medo? Não. Esse mundo não é um mundo material. Nós não somos espíritos imortais. Acreditamos na imortalidade da alma e sabemos que o planeta Terra é uma casa. E se chegar um instante que ela deva desaparecer, ela desaparecerá. Mas para isso é necessário que nós já tenhamos condições de habitar um mundo melhor. Então, tudo aquilo que é destituído da natureza através da lei de Deus é sempre para melhoria. Da mesma forma, todos nós, ao deixarmos o nosso corpo de carne, nós devemos sair daqui melhores do que nós chegamos. Pelo menos é para isso que nós reencarnamos, para aprender, para amadurecer e para passarmos por essas experiências de forma corajosa. Também no Livro dos Espíritos tem a questão 780.
O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? A resposta é: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. E tem ainda a pergunta 780A. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio o acompanha, o da inteligência, e aumenta a responsabilidade dos seus atos, que é bem de encontro com esse processo que nós estamos atravessando agora. Como que nós vamos encarar esse momento que nós estamos vivenciando? Como um mal ou como um bem necessário? A partir do momento que nós encararmos tudo isso como um bem necessário, nós vamos sair de tudo isso mais fortalecidos. Nós vamos sair de tudo isso com um olhar diferente, avaliando as nossas escolhas, porque aqui ele fala do nosso livre-arbítrio, sendo exemplo, não nos fazendo o comportamento de crianças caprichosas, querendo que as circunstâncias ocorram sempre da maneira com que nós desejamos. Diante desse cenário que nós estamos vivenciando, onde os tempos são chegados, nós estamos podendo experienciar duas situações: a doença e a situação econômica, que são dois pesos extremamente importantes para nós, espíritos encarnados. Porque para nos mantermos aqui na Terra ativos, precisamos de saúde física. E para honrar com os nossos compromissos, com as nossas responsabilidades, nós precisamos da economia. Veja a misericórdia de Deus. Acelerando o nosso processo evolutivo, ele coloca no mesmo momento duas situações de grandiosa reflexão. É para nós nos amedrontarmos diante de tudo isso? Eu tenho certeza que não. Porque se nós não estivéssemos prontos para passar por essas circunstâncias, ela não chegaria até nós. É claro que, como espíritas e conhecedores do processo evolutivo diferenciado de cada um, alguns de nós têm sim uma fragilidade maior. Tem sim ainda medo mais de uma situação do que da outra, ou às vezes até das duas ao mesmo tempo. Mas o que isso precisa fazer conosco? Fazer com que nós voltemos o nosso olhar para o Evangelho. Busquemos ali a força moral para que nós possamos respirar profundamente, alinhar os nossos pensamentos ao pensamento de Jesus e fazermos deste momento uma constante conexão. Porque aí sim nós teremos condições de passar por este momento da melhor forma possível. Sendo aqueles que temos condições de oferecer um sorriso, sendo aqueles que temos condições de acolher, de oferecer o nosso ombro, e se for para misturar as nossas lágrimas, que elas sejam de solidariedade e não de desespero. Porque o desespero não pode nos visitar. Porque aqueles que estão desesperados, eles não conhecem Jesus, mas nós já conhecemos. Nós sabemos da vida desse mestre, de que o seu viver e o seu caminhar aqui conosco foi sempre nos avisando dessa condição de atravessarmos por este planeta, experienciando as dores, mas tendo-as todas elas como oportunidade de renovação e de redenção. Então, qual é a nossa escolha? Nós vamos atravessar unidos a esse mestre, pedindo para que ele seja o nosso alento e para que cada um de nós também tenhamos condições de sermos o alento, de fazermos brilhar a nossa luz, por menor que ela seja, mas que ela possa clarear o dia de alguém. Qual é a escolha que nós vamos fazer a cada amanhecer? Eu espero que ela seja essa escolha de amor,
essa escolha de compreensão, de sabermos que acima de tudo, tudo passa, tudo se renova. Voltando ali para o capítulo da Gênese, tem ainda uma outra parte que eu considero muito importante para a gente ler, que o Espírito Árago traz para nós. Ele diz assim: essa efervescência de início inconsciente, que não é senão um vago desejo, uma aspiração indefinida para alguma coisa melhor, uma necessidade de mudança, se traduz por uma surda agitação, depois por atos que preparam as revoluções sociais, as quais crede o bem. Tem também a sua periodicidade, como as revoluções físicas, porque tudo se encadeia. Se a visão espiritual não tivesse circunscrita pelo véu material, vereis essas correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual e do mundo material. Quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais toda a má vontade humana se quebra. Dizendo para nós que quando a maioria de nós estivermos prontas, estivermos todos alinhados com essa fraternidade, aquilo que está preparado para o nosso planeta, para a nossa humanidade, se tornará real, porque a falta de vontade de alguns será pequena diante da nossa grandiosidade de desejarmos o bem. E lembrando Jesus, numa das suas passagens, quando ele está reunido com seus apóstolos, ele diz para Levi assim: compreenderá um dia que os homens são mais frágeis do que maus. E esse deve ser o pensamento que permeia os nossos corações. Aqueles dos nossos irmãos que ainda não compreenderam todo esse processo, eles são muito mais frágeis do que cruéis. Que nós possamos entrelaçar nessa linha de pensamento do Cristo, diante da fragilidade daqueles que ainda não conseguem fazer escolhas felizes, mas que nós sejamos aqueles que já sabemos bem o lado que nós desejamos estar e para que nós estamos aqui. Que nós tenhamos a oportunidade de vencer o bom combate e que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Então nós vamos neste momento, fechando os nossos olhos, nos entrelaçando ao amor do Mestre Jesus, colocando nesse instante a sua figura amorosa diante de cada um de nós, imaginando com os seus braços abertos, o seu olhar que resplande amor e luz, e a nos dizer: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E confiando nas palavras deste meigo Rabi, nós vamos aliviando as nossas inquietações, enchendo os nossos corações de alegria e acreditando que esses tempos que são chegados são tempos de uma nova era. São tempos de vivenciarmos o Evangelho, o amor, na sua plenitude. Mestre querido, que o seu amor adentre os nossos lares nesse instante, energizando a nossa casa,
aquietando neste momento o nosso mundo íntimo, para que através desta comunhão possamos abastecer o nosso ser e termos assim a coragem necessária de vivermos tudo aquilo que está reservado a cada um de nós. Mas, acima de tudo, acreditando que não há equívoco nas leis de Deus e que Ele, como Pai amoroso, age sempre com justiça e com misericórdia. Que a sua justiça e que a sua misericórdia esteja sempre sobre as nossas vidas, dando-nos a oportunidade de nos corrigirmos. Assim, Senhor, te pedimos que seja conosco neste momento e em cada momento do nosso viver. Graças a Deus.